Estou te falando que o povo de Brasília morre de medo de me ver eleito deputado. Foi o Alexandre. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? É, muito trabalho. Oi. Oi, pode falar. Desculpa, eu não entendi. Não, tudo bem. Muito trabalho? Muito trabalho, mas é um prazer estar aqui essa noite, viu? Conhecê-lo e poder conversar sobre esse tema tão importante, que é o tema da pessoa com deficiência, as legislações. Espero que a gente possa conseguir falar um pouco de cada, né? É muito tema, é muito assunto, é muita lei, mas acho que a gente pode tentar tirar algumas dúvidas também de algumas pessoas que entrarem. Vai ser muito proveitoso. Pois é, doutora Thais, a questão é que a nossa mãe pátria, por nunca ter sido gentil, o povo detesta o Estado. E na medida que o povo detesta o Estado, não obedece um monte de coisa, e principalmente as legislações. Tanto é que o crime é organizado, que não tem lei, é organizado. E o nosso Estado, com as instituições, não consegue se organizar, apesar de ter 10 leis para cada assunto. Eu acredito que isso aconteça muito porque quando a gente fala das pautas dos hipervulneráveis, a gente está trazendo aí no cenário pessoas que são invisibilizadas, pessoas esquecidas, e isso torna mais difícil a luta. Então, o nosso movimento, ele, a todo momento, o Movimento Nacional de Pessoa com Deficiência, é como se a gente estivesse dando braçada em alto mar, enfrentando altas ondas, e a gente vai ficando fraco. Às vezes a gente tenta desistir, só que aí a nossa luta pelo sangue e a gente não consegue, mas que é bem cansativo ver o cenário nacional ainda bem longe do que a gente deseja, é muito cansativo. Hoje a gente teve até uma boa notícia, eu até comentava isso na secretaria com alguns colegas, que a gente deveria ter legislações, né, tanto a esquerda quanto a direita se reuniram para fazer um código agora brasileiro de leis de pessoa com deficiência. Isso é ótimo, porque a gente não tem nada organizado, nada compilado. É um estudo ainda muito empírico, vai para um lado, para o outro, embora a gente tenha pós-graduações, eu até fiz uma nesse tema, mas a gente não tem ainda um arcabouço completo com todas as legislações. Agora vamos ter. Isso é um grande sucesso, né? É um grande avanço. Eu espero que isso aconteça logo, que não fique só na esfera do pensamento e a gente consiga ter isso rapidamente para compra, até para os colegas começarem a atuar nessa área. Então, Thaís, eu, com toda sinceridade e convivência e vivência, até porque muitos dos políticos e legisladores até me perseguem por eu não me comportar do mesmo jeito que as pessoas com deficiência. Mas isso me preocupa. Quer dizer, é interessante, mas não dá para se iludir, porque na prática cadê o estatuto do idoso? Cadê o estatuto da pessoa com deficiência? Cadê o estatuto quer dizer, da criança e do adolescente? Veio até uma coisa meio distorcida, que eu estava vendo, por exemplo, um indivíduo dizer,
fulano fez algo análogo à agressão. Não, fulano agrediu. Porque, por exemplo, na Inglaterra, o pessoal é preso se cometer um crime a partir de 10 anos. Então, agora aqui não, aqui ninguém como eu estou lhe falando, infelizmente, por causa de muita coisa, as pessoas é por isso que aqui existem muitos salvadores da pátria, porque o povo não quer assumir os seus compromissos. Então, eu jogo com um padre, eu jogo com um pastor, eu jogo com um pai de santo, eu jogo para um político ou qualquer outra coisa que, digamos, que possa falar no meu lugar. Então, é igual Deus, estava até brincando com a mulher agora há pouco. Jesus, isso, Jesus aquilo. Eu digo, rapaz, se eu fosse Jesus, ia dizer, pelo amor de Deus, diminua a responsabilidade sobre mim, porque senão eu não vou aguentar, porque ninguém assume o que quer. Então isso é muito complicado. Tô brincando um pouco com você, mas estou falando uma coisa que Mas a gente. eu entendo perfeitamente a sua fala, eu acho ela bem pontual. Eu acredito que isso aconteça porque a nossa legislação brasileira, ela não vem afrontar o direito à vida, à vulnerabilidade. Ela protege bastante o patrimônio. Nós temos, assim, penas altíssimas para danos patrimoniais, mas não temos para o dano contra a vida. Então, assim, nosso Código Penal já é totalmente assim, feito de forma subversiva, onde os valores não são colocados de forma correta. Então, assim, nós não temos uma cultura na nossa política nacional, nós não temos uma cultura no cenário nacional de olhar realmente onde está a fragilidade. Então, assim, quando a fragilidade, quando algo é hipervulnerável, a gente não multidimensiona, a gente faz minimizar acreditando que aquilo ali é um gargalo, é uma coisa cansativa. Não, lá vem aquele povo pedir. E quando a gente fala em patrimônio, porque a gente sabe que patrimônio requer pagamento de impostos altíssimos, então assim, isso ganha também, né? As O, multas, as ganha dos multas dois também. lados. Pois é, as multas também são patrimonialistas. Sim, então assim, eu acredito assim, infelizmente, não tem a proteção na medida correta. Nós não temos uma proteção legal correta naquilo que realmente é muito extremo, muito Pois urgente. Então, é, assim, ah, é como se a vida não tivesse muito preço. Se você for olhar a dosimetria das penas, isso aí já indo para o direito penal, a vida não é protegida à altura. A pena é muito fácil de se progredir de regimes e conseguir algumas regalias. Quando trata-se de patrimônio, alguns crimes patrimoniais, principalmente contra a União, aí a gente vê penas severíssimas. Então, assim, nós não estamos dando um valor, não que o patrimônio não tenha, tem sim, claro, mas eu vejo que a gente não está dando um valor correto àquilo que é realmente extremamente sensível. Então, assim, daí começa todo o raciocínio brasileiro sobre as legislações. Por isso que as nossas pautas de hipervulnerabilidade, como pessoa com deficiência, como a promoção da igualdade racial, como a causa LGBT, QIA+, e outras demandas dos indígenas, por exemplo, são causas que buscam muito são, esforço para são conseguir causas uma lei. Desculpa, são causas que buscam indignações seletivas e que acabam produzindo leis unilaterais exageradas para que e aí vira uma confusão desgraçada essa história da lei unilateral, porque quando a lei é unilateral, ela vai ter julgamento unilateral, pena unilateral e mais, se falando na questão da União e até dos Estados, não adianta eu multar a União em, digamos, em 3 milhões de reais, ela nunca vai pagar. Vai recorrer e você vai ganhar. A gente tem muito esse cenário no Brasil, que as pessoas, infelizmente, ganham, mas não levam. E em relação a esse tema, inclusive, quando parte para a da pessoa com deficiência, as indenizações são baixíssimas. Hoje a gente consegue uma indenização que é de R$ 3.000, R$ 5.000. Por exemplo, quando infringe direito de pessoa com deficiência, eu tive processo, por exemplo, de pessoa com deficiência em reuniões dentro de INSS, em segundo piso, segundo andar, que não tinha elevador, a pessoa ficou embaixo, não conseguiu acessar a reunião e recebeu R$ 3.000 de indenização. Isso é indenização, assim,
é até ofensiva, porque como é que você quer reprimir uma conduta que ela é realmente desastrosa, que na época as pessoas não se falavam muito sobre isso, mas é criminosa. Então, como é que você quer reprimir uma conduta dessa com uma pena tão baixa, com a indenização tão baixa? Então, assim, é como se fosse muito fácil. As leis de cotas, por exemplo, é muito fácil. As empresas pagam a multa sorrindo, porque elas acreditam que é muito mais é fácil, né, economicamente pagar a multa do que ter todo um gasto com a sua empresa para trazer tecnologia assistiva, treinamento. Então, assim, esse raciocínio, infelizmente, é um retrocesso. Ele acontece e nós temos que lidar com ele de uma forma inteligente, tentando fiscalizar. Pois é, deixa eu lhe falar. Quando eu tive no governo Hollenberg, eu descobri que pais ricos pagavam previdência e fundo de garantia para as empresas manterem os filhos lá dentro. Sim, os funcionários fantasmas, né? Ah, não, para as empresas Não, de não, terceiros. não é nem fantasma, é para que eles tivessem Ao saúde. acesso, para eles conseguirem, ao invés de exigir pela lei, eles que compravam a vaga, mais ou Pois menos assim, né? mas acontece, o que que eu fiz? O que que eu fiz na época? Na época, inclusive, era o pré-Bolsonaro, o Temer, que estava Sim, na presidência, e eu conhecia muita gente. Então, e o que é pior, nem o Hollenberg, nem o Robério, que era porque o João Vale me indicou, mas passou o trabalho para o Robério indicar o grupo. Nem o Roberto queria que eu saísse da sala e nem o governador também, porque o governador adora boneco de recado. Então, mas eu nunca tive problema, nunca tive problema no sentido de supervalorizar cargos. Então, eu criei, comecei a visitar, visitei uns 5 ou 6 sindicatos, na medida em que deu tempo, e propus uma espécie de acordo onde os sindicatos iam fazendo campanha, os sindicatos patronais iam fazendo campanha com as suas empresas para abrir vagas para pessoas com deficiência e 6 sindicatos, incluindo a educação, incluindo o sindicato da área do comércio e tudo mais, SESC, eles toparam a ideia ao sindicato das atacadistas também toparam. E aí começaram com a campanha procurando as pessoas para trabalharem. Só que o governo não gostou da ideia. Aí, quando a coisa ficou muito complicada, eu liguei para o Hollenberg, porque ele me tirou do cargo, me deixou no segundo cargo, porque no segundo cargo eu ia fazer as coisas que eu ia fazer, mas ninguém é como se eu não estivesse fazendo. E aí eu liguei, aí ele disse que a secretária lá, a secretária maioral, não gostava do meu trabalho. Eu digo, então vai te lascar Só que eu saí da antiga Promodef e quando eu saí morreu. Eu dizia que não é porque eu fosse uma pessoa excelente nisso, naquilo, não é, porque na verdade as pessoas me conheciam. E aí é isso acontecendo. O, 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 Quando eu saí do GDF, como eu tinha feito, já que eu não podia fazer todos os anos o CNPJ no governo, eu fiz usando meu CPF, quando eu saí, tudo morreu. E aí agora, o atual secretário, eu fui provocado pelo sindicato das escolas particulares, que queriam cumprir, levantar a bandeira e cumprir o trabalho, o atual secretário da pessoa com deficiência me disse que eles já estavam trabalhando com o Ministério Público do Trabalho, que fiscalizava as empresas. Eu digo, rapaz, eu estou aqui propondo a inclusão dos sindicatos patronais. Não, rapaz, o sindicato o Ministério Público do Trabalho já anda atrás das empresas, fiscalizando. Está aí, sindico com toda seriedade. Se eu tiver que pagar multa, é igual outro dia. Eu moro aqui nesse prédio aqui do Núcleo Bandeirante, é um prédio que tem 300 pessoas. Aí, por que eu deixei o lixo
na porta na porta da lixeira, a síndica, é que eu estou aqui nesse local, eu estou há mais ou menos mais de 3 anos, quase 4 anos. E aí, como a síndica entendeu que tinha que me botar, aí nesse dia ela resolveu vir aqui na minha porta. Então eu estou até te convidando, se você quiser trazer quiser trazer para entregar para ela os estatutos do idoso, do deficiente e até da criança com adolescência que mora aqui nesse prédio. Eu não estou preocupado com a qualidade ou o que deixa de fazer para ganhar o dia a dia os moradores do prédio, mas o que eu quero te dizer é que ela só veio, se interessou em vir falar comigo no dia que me ameaçou de multa. Só que eu brinquei com a cara dela. Mas eu quero só, desculpa, entrar na história mais uma vez, o racismo da mulher, e agora racismo e mulher está em primeiro lugar no que diz respeito à militância. Agora, no que diz respeito à LGBT, já começa a cair, e no que diz a questão do idoso do deficiente, praticamente ninguém veste a camisa. E aí eu até fui no governo federal atrás de criar coisas tipo Disque 60 mais para idoso, Disque qualquer coisa para deficiente, e eles não querem mais falar comigo. E olha que eu ajudei o Lula a ganhar todas as eleições. Na verdade, a gente tem um canal que é o Disque 100, que é do Direitos Humanos, que ele é um canal que ele já engloba todas essas categorias que eles já usam esse canal como padrão. E, infelizmente, tem pessoas que não têm essa informação, não sabem que Não, existe o Disque 100. mas publicitariamente, se você colocar Disque 60 mais, por exemplo, o pessoal vai cair em cima, porque o idoso acontece quase tudo com eles e ninguém veste a camisa nem nada. Então, quando você coloca a publicidade com a palavra ou número dirigido, infelizmente aí o povo é, é, enxerga mais, vamos dizer, não deixa de ser míope, enxerga mais. Eu acho assim que talvez tenha um contraponto. Se você coloca um canal de acesso mais prático e fácil, como o senhor está sugerindo, até uns 60 a mais, para entender que é do idoso, talvez vai ter uma enxurrada tão grande de denúncias, e eles têm que fazer alguma coisa com aquela denúncia. Porque a denúncia, ela não é só para ter estatísticas, ela tem que ter Sim, solução. Até porque existem órgãos fiscalizatórios que sabem que toda denúncia tem protocolo e tem que ser solucionada, tem que ser resolvida. Então, assim, é um contraponto, né? Então, assim, quando você coloca, por exemplo, Disque 100 é um geral. Direitos humanos, ninguém fica falando do Disque 100. Então, assim, até para denunciar, as pessoas não sabem como fazer denúncia. Aí eu sempre oriento, vão à delegacia, façam um boletim de ocorrência. Se tiver uma delegacia especializada na pessoa com deficiência, melhor ainda. onde é É, que tem? Onde é que tem delegacia da pessoa com o deficiência? DF tem, aqui Águas Lindas não temos, mas se não tiver, não precisa, você faz na delegacia comum. Mas o problema é que as pessoas não sabem que tem que fazer, e tem pessoas que vão à delegacia e eles não querem fazer o boletim de ocorrência, que eles acreditam que não precisa. Então, assim, é um direito fazer o boletim de ocorrência, mas a própria delegacia se recusa. Acredita que isso não, porque eles não entendem que aquilo é crime, eles não conseguem entender que existe uma legislação, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 3.146/2015, que traz a rotulação dos crimes. Então, eles não querem fazer, não, isso não é nada, até a discriminação, o capacitismo, eles não querem fazer. Quando trata de pessoa com deficiência, aí entra a necessidade do movimento não passar essa informação, não deixar essa informação passar adiante sem que haja alguma coisa para solucionar, uma divulgação dessa recusa. Então, enquanto não houver denúncia de que não pode denunciar, porque eu acho que isso aí é extremamente assim, grave, nós não podemos aceitar essa recusa de recebimento de denúncia formalizada com boletim de ocorrência, enquanto não tiver essa divulgação, as coisas não vão mudar. Eu tenho vários casos de pessoas que me procuram falando que não conseguiu fazer um boletim de ocorrência. Não consegue fazer, eles não querem. Chega na delegacia, não, isso não é crime, isso não é nada.
Eles entendem que a pessoa com deficiência reclama demais, não precisa. Isso aí é uma coisa muito simples. Isso aí não precisa de um boletim de ocorrência. Então a gente não vê processo em andamento criminal. Se você vê no Brasil inteiro o número de processos criminais em andamento que foram crimes contra a pessoa com deficiência, o índice é baixíssimo. Pois é, em favor não, mas contra tem. Por Sim, exemplo, contra tem, a por favor não. exemplo, por exemplo, um bolsonarista, usando a amiga, resolveu dizer que eu cometi violência doméstica. E aí, como a coisa desandou um pouco, aí eu tinha mandado um texto para eu tinha mandado dois prints para ele, SMS. Ele pegou os prints, mandou a amiga e a delegacia dizer que eu tinha mandado os prints para ela, sendo que eu tinha mandado para ele. E os prints não tinham origem nenhuma. No entanto, eu fui na frente do juiz por causa disso. E aí, como é que faz? Eu acho assim, porque existe, infelizmente, né, ou felizmente, o contraditório e a ampla defesa. Então, todo mundo pode abrir um processo. Existe também a situação do processo não ter sucesso e você ser condenado por uma denunciação caluniosa. Então, assim, é um contraponto. Você tem direito a entrar com processo, porque é acesso geral, você não pode impedir o acesso à justiça. Mas se você não tiver prova suficiente para provar que realmente a sua denúncia é verdadeira, você é processado, você responde pelo crime de denunciação caluniosa. Só que quando você está lá, diante de uma audiência, de um processo desse, como foi o seu caso, por exemplo, e você não cometeu o crime, você é exposto de uma tal forma que só a sua exposição é muito constrangedora. Você tem que lidar com essa exposição e muitos não entendem que não tem sentença ainda, que não foi julgada ainda. Só por você estar passando por um processo, você leva um estigma de ser uma pessoa assim, um homem misógino. Então, assim, eu acho que essa realidade no nosso país é muito complicada, Pois é, porque todo processo salvo exceções, todo processo é pois público, então todo mundo é, toma conhecimento. pois é, mas eu não tenho problema nenhum em botar a cara em lugar nenhum para me defender ou qualquer coisa, não tem problema. Não, para mim, para mim, Antônio Deitão, agradeço qualquer tipo de segredo de justiça, não quero. Eu acho assim, o problema do segredo de justiça. Eu vejo vantagem e desvantagem. A vantagem em segredo de justiça é que quando o senhor não tem problema em estar exposto, mas dependendo da situação, até que você prove que você não fez, não cometeu aquela conduta, só da repercussão vai reverberar negativamente a imagem, é muito constrangedor, é muito ruim. As pessoas começam a acreditar que a pessoa tem aquele tipo de caráter, aquele tipo de índole. Então, assim, hoje nós temos toda a proteção no nosso direito eletrônico, né? Nossa lei de proteção de dados. Mas, Aí, infelizmente, nessa brincadeira de proteção de dados, a lei da transparência vai para o espaço. aí a gente também tem a lei da transparência. Mas, infelizmente, a lei de proteção de dados ela é muito frágil. As pessoas começam a postar e fazer publicações, os haters. Então, assim, a mesma internet que eleva você, ela também derruba. Então, assim, é muito ruim. Hoje as pessoas expostas na internet, que tem canais, que são pessoas que estão à frente, né, de um público determinado, elas estão muito expostas. Então, assim, ela tem pessoas, inclusive, com deficiência, que são blogueiros. Olha, eu estou vendo casos de denúncias na rede vizinha, né? Vocês podem falar o nome. A rede vizinha tem pessoas que têm canais, né, nessa rede vizinha que são pessoas com deficiência. A rede vizinha, ela está derrubando as lives quando aparece uma pessoa com deficiência e colocando a frase que são imagens fortes. Onde é que uma pessoa com deficiência aparecendo numa imagem é considerada forte, agressiva, violenta, só por ser uma pessoa com deficiência? Então, assim, e como é que você processa a rede vizinha se o escritório dela nem no Brasil não é, se é difícil intimação? É Ah, muito complicado. Então, assim, mas cadê o representante? Porque tinha que ter.
Exatamente, mas eu já fiz muito processo na época de Orkut, que existia essas páginas antigas que hoje não tem mais. Era um direito eletrônico recente, então estava se formando, empírico, totalmente ainda germinando, ainda, mas mesmo assim era mais fácil. Hoje, que nós temos um direito eletrônico mesmo perfeito, uma lei de proteção de dados, se você tentar processar uma página dessa, é muito difícil. Eles conseguem, acho que eles já criaram mecanismos e estratégias para evitar a intimação, evitar as condenações. Eles fazem políticas internas abusivas. Você tem que aceitar tudo na hora que cria suas redes, porque senão eles não te autorizam a estar naquele perfil, naquela rede deles. E quando se trata de pessoa com deficiência, a gente está falando de pessoas que às vezes não conseguem ter o discernimento porque tem uma deficiência intelectual, porque tem uma deficiência mental, sem capacitismo. Essa minha fala não é capacitista, é realmente entendendo que todo mundo que tem deficiência, dependendo da deficiência, traz um grau de dificuldade para entender. Se a pessoa sem deficiência não consegue entender de fato aquelas regras, porque são inúmeras letras pequenas e muito rápidas, geralmente estão em inglês. O que dificulta extremamente. Mesmo que você coloque traduzir, você não consegue ter. Se você, seu telefone for smart, for um telefone moderno, e um telefone que consegue fazer acessibilidade, mesmo assim é muito difícil. Então, assim, quando a É, gente fala de pessoa com deficiência, de hipervulnerabilidade, a gente tem que entender que está muito complicado hoje você lidar com a internet, lidar com a pessoa com deficiência na internet. pois é, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa rápida aqui. Esse capacitismo, quem inventou isso, deve ter um grande cartaz no meio das pessoas com deficiência. Porque o capacitismo por exemplo, o feminismo é encarado como se fosse uma coisa positiva, já o capacitismo é como uma coisa negativa. Então, vamos lá. Se eu, em vez de colocar o capacitismo, eu criasse uma consciência capacitiva, e aí não serve nem só para os deficientes, serve para as pessoas de modo geral, na medida em que a educação nutrisse nas pessoas de modo geral. Uma ciência capacitiva, as pessoas iam ter mais iniciativas, porque fala-se muito em livre iniciativas, e que muitas vezes são piores do que as iniciativas que deviam acontecer, mas se você, em vez do capacitismo, criasse uma consciência capacitiva, aquilo ali que vai vamos dizer, te organizar, te preparar para que você sempre esteja assumindo posturas, posições e aprendendo, se preparando para crescer e assumir as coisas, talvez a coisa tivesse sido melhor. Em vez de usar o lado negativo, usar o lado positivo. Eu entendo a sua fala e eu acho que o meu pensamento em relação a isso, olhando todo o arcabouço jurídico que nós temos há séculos aí, desde de convenções internacionais de ONU, eu acredito que conscientização no nosso país, ela é feita, mas ela não surte efeito. Infelizmente, se não se torna crime, é um pensamento muito radical de ter que criminalizar para poder, para haver conscientização. É aquele pensamento que a gente estava conversando no começo, que eu tenho que multar para que a pessoa tenha consciência, mas na verdade a minha multa tem caráter não educativo, mas é Ela caráter luta, de arrecadação de dinheiro, pois né? é, desculpa, a multa luta e revolta Sim, e faz com que as pessoas gostem menos ainda das pessoas com deficiência, porque se em vez de eu multasse, digamos, a empresa que empregar mais gente vai ter ela incentivar desoneração, o lado bom da lei, premiações, desoneração, né? pois é, desoneração ou qualquer coisa parecida, ou algum destaque na mídia por empregar o povo, não. Se não empregar, vai ser multado, porque inclusive o Detran aqui em Brasília é o maior arrecadador de multas que se pode ter, e, no entanto, ninguém sabe nem para onde vai esse dinheiro. Olha, eu vejo a política nacional, eu vejo a política dos estados, e quando eu olho para a política do DF, a política do Goiás, por exemplo, essa questão de arrecadação do imposto de renda, essa conscientização de destinação de arrecadação, quando é imposto de renda detalhado, para que haja uma destinação para a pessoa com deficiência, um fundo, né?
Uhum. Eu também vejo a necessidade do entendimento daquela pessoa, por que que ela quer fazer essa doação. Porque, assim, infelizmente, existem muitas, até associações, sindicatos, enfim, que, não sindicatos, mas associações que têm um fundo não ético. Teve uma denúncia agora de um TikToker, de um influencer que é pai de uma criança com deficiência, que ele arrecadava muito dinheiro na internet e ele pegava aquele dinheiro para viajar e ele não olhava o filho. Tem muitas associações, tinha uma associação em Goiânia, por exemplo, que tem um tratamento que ela não está reconhecido pelas nossas terapias nacionais, que é a TheraSuite. E o TheraSuite tinha uma mãe que ela ganhava muito dinheiro com a associação dela para a finalidade do Thera, né? E não Uhum. era destinado, ela não executava. Então, assim, infelizmente, no meio das pessoas que têm bom senso, que têm ética, no meio das pessoas que lutam e buscam por uma realidade melhor, pela aquisição de direitos. Existem as pessoas que vêm com má fé, aproveitando esse fluxo, né, positivo, a maçã podre, as alminhas, né, cebosas, que a gente fala, que vem nesse fluxo para prejudicar o direito da pessoa com deficiência. Pois é, e Infelizmente, eu nós temos tenho, isso, e é consciente. temos. E quem criou na prática, no tempo do doutor Osmar Alves de Mello, que era um advogado antigo, que foi secretário de, de ação social no tempo do governo Zé Aparecido, ele entrou para a OAB na época que era a última mulher que foi presidente da OAB, que eu não estou lembrando o nome dela, que ela era a professora do CEUB. Na época a gente criou a Comissão dos Direitos de Defesa da Pessoa com Deficiência. E eu trabalhei com eles até o seu Enganês entrar. Quando ele entrou, que ele cometeu alguns erros que me passaram, ele não me recebeu, de lá para cá eu me distanciei da OAB. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente está falando sobre pessoa com deficiência, mas, por exemplo, essa minha causazinha de merda, desculpa a expressão, por causa da tal da URV, URH, que a OAB criou, Sim. eu tive que pagar no contrato, vamos dizer, intermediário, 15.600 reais. Ou seja, um pobre pode pagar um negócio desse? Por acaso o pobre vai ter acesso aos melhores advogados? É. Só um minuto, eu quero agradecer a presença da live da minha mãe, doutora Tatiana, e da minha amiga, doutora Nawane, que estão assistindo. Obrigada por estarem Obrigado. presentes. Vocês são duas advogadas brilhantes que eu admiro muito. Eu E também admiro, eu também não conheço sua mãe, mas de antemão, por ser sua mãe, eu admiro e admiro a Nawane, que ela sabe quem sou eu também. é, A Lawane mandou um abraço e falou que tá com saudades. Ai, na hora que quiser, não tem a nós Nawane conversamos. aqui, ó, ela tem uma fala muito pontual, eu gosto muito, na verdade, sou fã dela. E ela tem uma militância muito forte, ela é uma mulher muito engajada, né, ativista, ela me representa bastante. Quero assisti-la aqui, viu? Pode chamá-la aí que eu vou assistir com certeza. Onde ela tá, eu vou, ela sabe disso. Mas essa Então, questão, Antônio, da OAB, a ordem, eu tenho muito amor e apreço a ordem, mas a ordem, como toda a instituição, ela não é perfeita. Ainda mais em estados que estão mais frágeis, né? Mais desorganizados, ordens que foram instituídas recentemente. Eu já presidi essa comissão da pessoa com deficiência 3 vezes, essa é a terceira vez que eu estou na que presidência, em bom, estados diferentes. que bom. E estou em vice-presidência também no DF, já presidi no Maranhão, estou presidente no Goiás. E o que eu observo é que a presidência da subseção ou de uma seccional, ela encabeça o trabalho das comissões. Uhum. Então, assim, se nós tivermos uma comissão atuante, por exemplo, a nossa comissão direciona as pessoas para os advogados dativos onde não tem um defensor público. Então, Uhum. assim, a gente tenta não onerar a pessoa com deficiência hipervulnerável. Agora, quando ela quer um advogado particular, aí sim a gente pega e indica, mas assim, a gente evita essa oneração, a gente notifica muito os órgãos para evitar que seja judicializado, e sabe da morosidade de uma judicialização. O Ministério Público já está fazendo isso.
e ele é um gargalo também. Quantas ações abarrotadas pelo Ministério Público entrando, né, contra a favor dos direitos. Mas o que eu quero te dizer é que essa questão da precificação das ações e que envolvam pessoa com deficiência, eu que advogo na área da pessoa com deficiência há 10 anos, dos 20 que eu advogo, eu falo, gente, a advocacia da pessoa com deficiência não é por dinheiro. Porque Antônio, não consigo cobrar um valor exorbitante numa pessoa com deficiência. Porque eu vejo a pressa, eu não consigo deixar um processo, fazer muito RPV para eu ver o meu retroativo crescendo enquanto a pessoa está padecendo sem dinheiro, sem comida. Então, assim, a humanização nesse atendimento que não existe. O nicho da advocacia com deficiência é um nicho ainda que não tem muita concorrência. Você pode observar, as pessoas fazem previdenciário. Pois é, mas os Mas as pessoas não próprios, fazem a advocacia com deficiência como um todo, em todas as suas áreas, não conseguem fazer. pois é, mas as próprias pessoas com deficiência que não estou falando porque você falando em deficiência intelectual, falando em deficiência mental, os disléxicos e até dependendo da situação dos TDAH, eles deveriam ser e as doenças, vamos dizer, é, Neurodivergência, degenerativas crônicas, tudo deveria ser encarado como pessoa com olha, deficiência. Antônio, eu tenho TDAH e meu TDAH me prejudica em algumas coisas. Eu tenho que explicar a todo momento que eu tenho TDAH, minha hiperatividade é muito alta. Então, assim, eu tenho que explicar. É muito cansativo ter que explicar. Eu não consigo usar um cordão, porque não é considerado deficiência em alguns estados. Tem estados, o Maranhão já considerou o TDAH deficiência. Mas assim, nem todos os estados consideram, e isso nacionalmente a gente não conseguiu ainda conquistar. E é muito cansativo ter que explicar. A neurodivergência como um todo, ela é muito cansativa para explicar. Porque você tem que justificar, dependendo da neurodivergência, você tem um laudo que te dá uma carteira, que te dá um cordão, dependendo, não tem. Então, assim, você tem que explicar todo dia para várias pessoas: olha, desculpa, eu esqueci seu nome, eu tenho TDAH, É, mas, desculpa eu perguntar novamente. mas não seria se vivêssemos numa sociedade civilizada, se não vivêssemos, não tivéssemos uma mentalidade provinciana, isso seria completamente desnecessário fazer. Ó, a doutora Nawane está confirmando, ela faz muito pro bono. Realmente, não tem como você entrar nesse ramo querendo ficar rico. Não fica. A advocacia da pessoa com deficiência é uma advocacia humanizada, uma advocacia eu, pelo menos, eu advogo para a pessoa com deficiência porque eu tinha um pai que se tornou um homem com deficiência, eu tenho Uhum. tinha um filho que faleceu com deficiência, eu tenho sobrinhos com deficiência, então, assim, eu tenho TDAH, então a deficiência é uma bolha, é meu universo. Mas ninguém quer. Eu tenho colegas que passam o processo para mim e falam: Thaís, eu não atendo. Você pode atender. Aí a gente tem essa gama de legislação. Hoje a gente teve essa notícia maravilhosa, né? Que a esquerda e a direita estão fazendo o Código Brasileiro da Pessoa com Deficiência. Ou seja, a gente vai ter um compêndio, uma compilação de tantas leis que são espalhadas, são válidas, mas são espalhadas. A gente vai ter tudo isso bonito e organizado e ninguém quer atuar. Pois é, mas Ninguém quer o advogar por problema, essa causa. pois é, mas o problema, desculpa, o problema não é o código, não é não é esse acúmulo de leis patrocinadas pela direita e pela esquerda que vão resolver. O nosso problema, como eu te falei anteriormente, desde o início, parece, nós não tivemos porque dizem que gentileza gera gentileza, nós não tivemos uma pátria tão gentil e, por exemplo, hoje nessa Eu brincadeira que gostei dessa fala, vou replicar ela. pois é, hoje, pois é, veja bem, Gostei. na atual conjuntura, por exemplo, que estão querendo isentar o indivíduo que ganha até R$ 5.000, isentar do Sim, salário mínimo, eu faria o contrário. Por exemplo, o salário mínimo dos Estados Unidos é US$ 4.000. Segundo o Diese, o nosso salário mínimo deveria ser de R$ 8.000. Se houvesse esse pagamento, as pessoas todas pagariam imposto, inclusive os super ricos que não pagam e vão continuar sem mas eu pagar. tenho, eu tenho uma consideração a falar nessa sua fala, que você pode até ficar um pouco assim contra a minha fala, mas eu entendo perfeitamente. Nosso país é um país assistencialista, ele nunca vai incentivar o salário crescer. Ele não é questão de governo, Sim, é sim, questão de sim, cultura. sim.
Isso é sim, cultura, são legislações federais que passam de esquerda para direita. Pode observar que em direita e esquerda foi a mesma conversa, porque é uma cultura do Brasil. Já se formou um movimento nesse sentido do assistencial, sim, porque a gente tem verba para o assistencial e tem que ser aplicada. Mas a cultura brasileira, olha, a gente briga muito para que a pessoa com deficiência ela vá para o mercado de trabalho. Quando eu falo para uma pessoa com deficiência, por que você não está trabalhando? Mas eu tenho deficiência, ela tem capacitismo, ela mesma não quer. Mas eu não tenho. Mas o que que tem você ter uma deficiência? Aí meu BPC vai cortar? Falei, não. Se você trabalhar na vaga da pessoa com deficiência, se tiver recebido o BPC durante 5 anos, você consegue ficar no auxílio inclusão automático, que é meio salário de BPC, mais o seu salário. A pessoa, ela não quer, ela acha que a zona de conforto dela, porque eu estava fazendo um levantamento do Cade Único aqui da minha cidade, quando tem uma família de 7 pessoas que juntam todos os benefícios do governo federal com o governo do estado do Goiás, ela recebe R$ 3.500. Então, se ela recebe R$ 3.500 para estar no assistencial, o que é que ela vai fazer trabalhando no mercado, né, de hoje, que é um salário mínimo, 1.518. Então, ela vai perder dinheiro. Então, ela não quer esse pensamento, infelizmente, para tirá-lo e ter um pensamento dos Estados Unidos, um pensamento de crescimento. Os Estados Unidos, ele tem um pensamento de formar cientistas. Olha, você entra nos portais da CAPES, CNPq, o tanto de bolsa de estudo para cientista, para vários projetos, desde a faculdade até depois da faculdade, doutorado sanduíche. Quem é que quer aderir? Ninguém. E tem bolsa, ninguém quer. Por quê? Porque a pessoa nem tem interesse em abrir. Quando você fala no currículo Lattes, para uma pessoa que está na faculdade, ela não sabe nem o que é isso. Ela pensa assim, o que é isso? A gente não fala em autodidata. Quando a gente vê uma pessoa autodidata, geralmente a gente está lidando com uma pessoa com superdotação. sim. Uma pessoa sem Aliás, superdotação. foi bom que você falou agora, porque nós sabemos muito bem que o autista moderado e o autista profundo, eles, publicou hoje a Eles exoneração de confundem, eles, né? não, A veja bem, superdotação. não, veja bem, eles precisam realmente e têm muita dificuldade e precisam de apoio desde a educação precoce, uma educação que seja multidisciplinar, intersetorial, aquela coisa toda, que é para eles aprenderem o mínimo, pelo menos possível, para ter uma profissão. Já o autista leve, ele tem quase que preferencialmente ele tem altas habilidades. E se ele tem altas habilidades, tirando algumas coisinhas, vamos dizer, bem leves, eles, eles não precisam ser endeusados, porque isso aí é quase que cola na testa, só autista, só autista. Quer dizer, gente, isso é muito complicado e acaba atrapalhando, de certa forma, o atendimento ao autista que realmente precisa de atendimento. O Antônio, eu assim, sobre esse aspecto, eu queria deixar uma reflexão aqui, que nós tivemos a mudança do CID-10 para o CID-11. No CID-11, o autismo ele foi classificado por barreiras, para ver se acaba esse estigma do leve, porque quando a pessoa é diagnosticada era diagnosticada com autismo leve, ela ficava no limbo. Ela não conseguia ser beneficiada por nada e ela tem a dificuldade dela, mas por ser leve, todo mundo, até os médicos, os peritos, os profissionais, os professores, tinham capacitismo com aquela pessoa, porque acreditava que era tão leve, né? Segundo eles, que isso é uma ironia, porque a deficiência, mesmo que ela tenha por isso que mudou-se também a nomenclatura, como ela tinha um nome leve, ironicamente, as pessoas entendiam que essa leveza era uma leveza de não ter barreira. Então, quando a gente pega a nossa lei 3.146/2015, que é a nossa LBI, a nossa lei máxima aí federal, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos que entender que ele traz a deficiência conceituada no artigo 2º, que são pessoas que têm ela tem algum tipo de deficiência de médio e longo prazo com barreiras. Então, as barreiras é que limitam a pessoa com deficiência, porque nós Sim, temos sim, sim, barreiras sim. atitudinais. Então, assim, nós temos que entender que, mesmo sendo leve, vai ter barreiras. Então, assim, mesmo que tenha mudado a nomenclatura, as pessoas não entendem, as mães não entendem. Hoje eu tive um diálogo com algumas secretarias transversais
e de Educação do Estado do Goiás e, infelizmente, tem uma determinação interna lá que é 1 para 6, um professor de apoio para 6 e rodízio, e para que tenha um professor único para aquela criança, tem que ter todo um estudo daquela situação. Isso mostra que a nossa educação nacional, em qualquer estado, ela está realmente sofrendo, mesmo que os conselhos nacionais de educação tragam pareceres brilhantes, que o CODED atue veementemente para buscar esse direito, a gente não consegue avançar na educação da pessoa com deficiência e nem na educação na perspectiva da educação inclusiva. Porque aí a gente pode também falar daquela educação de contraturno, AEE, as APAES. Meu filho sempre foi aluno apaiano. A APAE é totalmente combatida no nosso movimento, com toda razão, ela não inclui, mas se meu filho não vai para a APAE, ele vai para Mas onde? será que ela não inclui? Então, Porque não, ela inclui. quem caminha melhor, hoje em dia melhor o pessoal para o mercado de trabalho é a PAI. Sim, mas é isso que eu estou te falando. Ela inclui, mas o nosso movimento, ele não deixa que a PAI seja vangloriada, que ela seja exaltada, porque a PAI ela é antagônica. Como é que eu quero uma inclusão perfeita, em grau de igualdade, se eu estou segregando alunos com deficiência numa instituição isolada e coloco lá o nome de APAI? Ou coloco o nome Perdoa, de me perdoa de petalosa, novo. eu coloco. Então, assim, eu quero a inclusão perfeita. O que é a inclusão perfeita, Thais? Eu quero que o meu aluno ele esteja dentro da sala de aula com pessoas sem deficiência, sem ser segregado dentro daquela sala, porque tem aluno que não participa de todas as tarefas. Aí vem o Conselho Nacional e traz um parecer falando que o professor vai escolher aquela atividade, sem menosprezar nenhum tipo de qualificação de professores. Na minha opinião pessoal, Thais, como advogada, como mãe, de pessoa com deficiência, tia e militante, ativista, eu não acho correto ficar só no crivo de um professor. Porque o professor, por mais que ele tenha expertise educacionais, ele não tem a expertise total para poder decidir, porque eu acho que tinha que ter um estudo global, um médico junto, a família, porque assim, Psicólogo, aquela psicólogo, orientador psicólogo, educacional. eu acho que colocar esse crivo na mão do professor, com todo respeito aos professores, eu também fui professora universitária e assim, honro e admiro e tenho muita devoção aos professores. Eu acho muita responsabilidade. Eu acho que tinha que ter realmente um crivo maior, uma equipe, uma comissão, alguma coisa. Ah, mas Thaís, esse conselho já, esse parecer já veio de um conselho que decidiu em conjunto. Eu acho que nossa política da pessoa com deficiência ela nunca vai ser perfeita, ela sempre vai ter correntes divergentes. E por isso que tem tanta judicialização. A judicialização é um gargalo. Porque se a Doutora gente. Thaís, doutora Thaís, me perdoe, rapidinho, é o seguinte. Eu entendo tudo que você está dizendo, mas assim, rapidamente. Eu nasci cego lá no sertão do Ceará. Nasci cego lá. Fiquei na barra da saia da mãe, que não queria que eu saísse de jeito nenhum até os 12 anos. Mas aconteceram algumas coisas. Aí meu pai e minha prima me levaram para o Instituto de Cegos, lá do Ceará, em Fortaleza, onde eu fiquei 4 anos internado, convivendo com cegos, só cegos e os funcionários da instituição. Aí depois meus pais vieram para Brasília, eu vim também, e aí o Distrito Federal tomou conta de mim, e graças a Deus Agora, outra coisa, eu passei no concurso da Secretaria de Educação para dar aula em escola regular. Fui proibido. Me, me deram assessoria. Só que, como Capacitismo achando que você não dava conta? não, eu dei aula 2 anos no Compacto, depois dei aula 2 anos e meio na Secretaria de Educação. Só que, a partir daí, um doido, que, eu que depois acabo dizendo que não foi doido, ele disse, você vai ter que trabalhar comigo. Ainda, e era do tipo, para eu entrar na sala dele, eu não precisava bater na porta. Era o diretor regional de ensino. E muitas vezes eu entrei e o vi nessa disputa política, ele conversando que ia fazer isso, fazer aquilo. Depois eu voltava e dizia, você não vai fazer. E ele dizia,
eu vou. Aí, 2, 3 dias depois, não, você tem razão, não vou mais. E aí, a partir daí, eu virei assessor, trabalhei 20 anos dentro da regional de ensino de Ceilândia, e depois, por questões políticas, eu acabei, com a ajuda da professora Elis Brito, que inclusive faleceu há pouco tempo, eu acabei sendo transferido para o plano piloto, mas o ensino especial na época não queria. Mas como a Elis gostava muito de mim, ela me transferiu para o plano, e eu fiquei na escola. Aí foi tempo que a gente elegeu o Agnello, e depois do Agnello o Hollenberg, e aí no governo Aguilar eu consegui ser quase chefe de gabinete. Eu estou colocando isso não é para me projetar, Não, não. eu tô vendo essa trajetória profissional brilhante. Então, assim, eu fico pensando, sabe o quê? Quando você fala sobre isso. Meu filho também era cego, meu filho ele passou a enxergar, depois virou baixa visão, começou a ter acuidade visual, sem ter septo pelúceo, foi antagônico, a medicina não entendeu. Uhum. E tudo tá tudo certo, ele fez tratamento, é a plasticidade cerebral, mas o que eu fico pensando aqui é quantas pessoas elas não querem ter carreira profissional. É mais ou menos o que a gente estava falando agora, porque ela acredita, primeiro, que não vai ser aceita, segundo, que quando ela passar num concurso, ou ela entrar numa vaga, ela não vai saber lidar com aquelas pessoas, com aquele lugar. Então, assim, é tanta barreira, tanto dela, na mente dela, como na sociedade. É tudo atitudinal. Sim, Então, assim, o que que eu imagino? Eu imagino que casos de pessoas de sucesso como o seu tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser visto, ouvido, porque às vezes a pessoa ela só consegue entender que ela consegue. Isso não é só sobre deficiência, é qualquer pessoa como ser sim, humano. sim, Nós sim, temos que sim. estar sempre colado. Eu gosto de falar assim, eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo. Eu Uhum. gosto de estar convivendo com os melhores, porque eu preciso avançar como pessoa. Se eu tenho uma frase que eu gosto muito assim, Antônio, que fala assim: se eu estou na sala, se eu sou mais esperto da sala, eu estou na sala errada. Porque o Sim, ser humano, ele não pode se limitar nem por condição social, nem por ter uma sim, deficiência, nem por questões religiosas. Eu acho que a gente não pode ser uma pessoa muito radical, muito engessado. Eu sim, acho que sim. nós temos no mundo que a gente tem que entender as infinitas possibilidades que nós temos para viver, para alcançarmos. E se a gente se der essa oportunidade de conhecer, pelo menos, quando eu falo que eu não gosto, eu nem sei o que é. Eu já cortei, eu já tirei da minha Sim, sim. acessibilidade. Eu nem tentei. Então, assim, o que que a gente entende? Uma vez, Antônio, quando eu cheguei numa audiência em Goiânia, era uma audiência na Justiça Federal em Goiânia, isso no ano de 2009. Eu sou um dinossauro na advocacia, então eu tenho história demais, mas eu não estava militando na área da deficiência, mas meu pai já era pessoa com deficiência. Então, assim, eu Aham. tinha meu pai, mas não era militante, eu tinha meu filho. E eu cheguei na sala de audiência e o promotor, ele não mexia, ele tinha uma doença degenerativa, acho que ele tinha ela, e ele tinha uma canetinha na boca dele, tinha um assessor dele, e ele só conseguia movimentar a boca com a canetinha. E a caneta, eu digo canetinha porque era uma caneta realmente pequena, tinha um Sim. tablet na frente dele. E Uhum. ele, a gente sabe que é uma doença degenerativa, que a mente está perfeita e o corpo não está respondendo. Sim, E eu fiquei, e era uma audiência que eu estava pelo Banco do Brasil na época, e eu fiquei assim, muito chocada. Hoje eu entendo que eu tive capacitismo, mas eu precisei ver aquela questão na minha frente, aquele promotor super inteligente, fazendo toda a explanação. Ele não falava também, mas ele tinha um recurso de acessibilidade, né, tecnologia assistiva, que fazia, né, toda a transcrição verbal dele, não precisou nem que uma pessoa fizesse para ele. Então, sim, assim, eu comecei a entender o quanto o ser humano não tenta com o crescimento. Ele não sim, tenta, ele não quer crescer, porque crescer dói. E imagina, se o ser humano se limita, imagina a sociedade como um todo, como um corpo único. É sim, muito sim. difícil, é muito complicado. Pois é, realmente você tem razão, e eu me lembro quando eu trabalhei, me lembro, mudando um pouco de assunto de novo, quando eu trabalhei, Esse assunto é bom porque ele tem muitas frentes, tem, muitos tem, tem. plurais aqui. Eu Pois gosto de é, falar dessa temática, exatamente. porque
A gente tá aqui, a gente lembra de uma conversa gostosa. É algo que a pessoa vai assistir, vai pensar, nossa, realmente, isso aí eu não sabia. Porque a gente vai viajando no nosso universo, né? A gente lembra. Exatamente. Eu adoro, adoro essas conversas. Pois é, e aí eu estava numa conferência, que era em Mato Grosso, aí de repente começaram a aparecer um monte de meninas de programa. Aí conversa vai, conversa vem, e aí eu falei, não, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou colocar em pauta a questão para que as pessoas viabilizem, vamos dizer, a legalização do trabalho de vocês. E aí fizeram aquela festa, aí eu fiz. Isso na época não era legalizado, né? Não, não, eu acho que ainda hoje não é não. Mas Não, hoje elas podem contribuir nessa categoria, elas têm alguns hum, direitos. tá, pois é, mas Ela tem não uma, pode ser agenciada, elas não podem ser agenciadas por terceiros, elas pois é, aí gera como se fosse uma prostituição pois, para fins lucrativos. pois Ela é, mas pode. qual seria, como é que elas fariam para ter vínculo empregatício? Elas não Essa é a têm minha vínculo questão. empregatício, ela tem que pagar o INSS de forma autônoma, É, na muita categoria. gente, muita gente teria que fazer isso, conforme está dizendo, além delas, e, no entanto, Mas o que eu não falar é que ela, fazem. ela conseguiu ser respeitada como profissão. Esse respeito é importante, sabe por que que eu falo isso? Hum? Porque estavam matando muitas meninas. Elas estavam vindo a óbito, elas estavam sendo mortas por conta de fazerem esse tipo de trabalho. Hoje a gente fala job, né? Antigamente o Uhum. job era o trabalho de verdade, trabalho. Não, não que esse não seja de verdade, é o trabalho Sim, delas, eu respeito. Isso sim, não é sim. isso não é uma fala discriminatória. Mas o termo mudou, a denominação mudou. Antes o job era para o executivo, que pegava um terno e ia trabalhar. Hoje não, o job são as meninas do job. Então, assim, eu Uhum. acho importante, eu sou contra de qualquer tipo de perseguição. Eu sou contra qualquer tipo de enfrentamento, de querer, de eliminação de pessoas, de qualquer tipo de movimento. Então, assim, eu sou contra pessoas que saem por aí eliminando mendigos, tocando fogo, eu sou contra pessoas que tentam Sim, coisas sim. contra os LGBTs. Então, eu não gosto desse tipo de comportamento. Então, elas passavam muito isso. E eu creio que elas ganharam um respeito. No Então sentido eu já de ser posso, entendida que ali é a profissão delas. Elas vou trabalham até, com vou isso. até, vou até fazer uma fala amanhã, porque essa notícia com certeza tem a ver com essa atitude lá de trás, que não foi o que a gente queria de Exatamente. Eu repente, pensei mas assim, ele foi um pioneiro. Eu pensei, nossa, que visionário. Ele entendeu. Será que você não tem um pezinho nisso, não? Né, então, porque foi colocado dentro foi colocado como uma das prioridades eleitas dentro da conferência da época para ser trabalhado. E aí, quando eu procurei depois, disseram que não sabia onde estava aquela coisa toda, mas que bom. Vou até fazer uma farra para comemorar isso. É importante porque eu acho que a pessoa ela tem que ser respeitada. Se ela quer trabalhar assim, tem que respeitar. Eu acho que isso aí vem dentro da nossa Constituição Federal, né? A gente tem que ter. Pois é, mas uma deputada distrital aqui de Brasília, chamada Jane Kleber, que diz que é muito brava, eu vi ela fazendo a palestra, e na palestra ela defendendo, falando sobre os bens da Lei Maria da Penha, aí no final ela falou, a mulher pode mostrar a parte do corpo que quiser, ela não é puta. Quase que eu levanto a mão, mas eu digo, não, deixa ela, um dia eu pego ela no mandato dela e a gente vê como é que faz. Mas porque, ué, só porque é puta não é ser humano, que história é essa? é, Eu acho que as pessoas elas têm que respeitar as escolhas dos outros. Sim, Eu não gosto das falas que retiram o direito das pessoas pelas suas escolhas não serem iguais às outras. Eu acho que isso nós estamos vendo na democracia, porque é que eu tenho que achar que todo mundo tem que pensar igual a mim. O que eu tenho que entender é que meu diálogo, ele tem que ser um diálogo de construção. Porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura. Se eu falo de política, eu falo de religião, vira briga. As pessoas deixam de se falar, as pessoas passam a perder a amizade com os parentes, principalmente em época de campanha.
Eu acho que isso está errado. Eu acho que a gente tem que incentivar diálogos saudáveis. Eu gosto muito de roda de conversa. Eu gosto muito daqueles chás que a gente. Antigamente tinha umas prós, uns chás, umas coisas. Quando eu morava em Sim, Minas, sim, existia muito. sim, As sim. pessoas estão perdendo isso, porque a internet ela engole tudo isso e ela agiliza e viabiliza isso de forma muito rápida, muito fastful. E as pessoas não querem mais se ver pessoalmente, as pessoas não querem mais tomar aquele café, conversar e respeitar o outro, tentar entender o universo do outro. Porque o outro tem as suas peculiaridades, as suas diversidades. Eu acho que nós somos plurais. Isso aqui não é discurso político, mas nós somos plurais. E nós temos que entender que o meu direito termina quando começa o do outro. Eu sou contra o radicalismo, eu sou contra o extremismo, eu não gosto de perseguição. Então, assim, minha fala sempre vai ser essa, em todo lugar que eu for, respeitar sempre o direito do outro, até como advogada mesmo. Respeitar a escolha do outro e tentar, você pode tentar convencê-lo, não deu, respeito. Eu trabalho isso muito em mim. Às vezes eu queria tanto que alguém, alguma coisa fosse do jeito que eu penso. Mas eu começo a entender com a minha maturidade, sexta-feira eu fiz meus 44 anos, que eu tenho que entender que nem todo mundo vai pensar igual a mim. E eu não vou pensar igual a todo mundo. Então, tá tudo certo, tem que entender que isso é democracia, isso é o respeito. E a gente tem que dialogar e conviver com nossas diferenças de pensamentos. Pois Isso não é, torna ninguém melhor do que ninguém, mas a gente tem que tentar lidar com essa realidade sem agredir. A gente vê muitos processos assim, de agressões verbais. A linguagem não violenta tem que ser empregada também, porque as pessoas têm uma linguagem violenta, muito. Eu não gosto dessas falas. Eu prefiro não pois é, alimentar. mas o problema é que nós estamos agora, inclusive, começando a tentar trabalhar a questão da democracia republicana. Que a democracia republicana ela é mais amadurecida e ela atesta vamos dizer, os direitos e as obrigações, os direitos e os deveres das pessoas, fazendo com que as pessoas entendam isso e ajam de acordo com isso, onde a boa vontade é a melhor coisa do mundo, é a melhor porta para se construir as coisas. E a boa vontade, com certeza, é republicana. E aí eu não sei onde é que você mora, mas eu quero Eu estou um dia morando ter um Brasil. no entorno do DF. Eu tenho 2 anos por uma questão política, uma questão de trabalho. Vim para cá. Estou em Águas Lindas hoje. Pois Eu é, então qualquer dia desse eu vou dar um jeito de te visitar para a gente conversar pessoalmente, porque sim, realmente esses você. diálogos são de construção, políticas afirmativas. A gente não pode deixar esse diálogo. A gente tem que fazer rodas, fórum. Eu acredito que a gente tem que participar desses diálogos com mais pessoas. E eu gosto daquelas rodas que a gente coloca pessoas de vários movimentos interligados. Assim, a gente pega e faz um plural mesmo, uma diversidade. Porque, assim, nada sobre nós sem nós. A gente tem que colocar não só toda a diversidade de pessoas com deficiência, mas pessoas de outros movimentos também, de hipervulnerabilidade, e multidimensionar tudo isso para que a gente construa algo em comum. Eu acredito nessa construção. É um pouco assim, utópica, é um pouco sonhadora, é uma construção um pouco assim, muito romantizada, mas eu acredito que é assim que se faz construção. Porque se eu coloco um diálogo de uma roda que todo mundo pensa igual, é todo mundo confirmando. Eu acho que quando tem a contradição, quando tem um pensamento Pois oposto, é, a unanimidade é burra. é isso que eu falo, quando é unânime, não tem graça, porque então todo mundo concordou. Então, assim, eu odeio aquelas votações que a gente vê muito nas câmaras, todo mundo vota igual. Pois Nossa, é, aquilo é mas isso acontece muito. frustrante. Pois é, Ninguém pensa diferente, uai, todo mundo segue o relator. Nossa, eu tenho raiva de processo assim. Mesmo que eu ganhe, você tá, eu quero que tenha alguma opinião diferente, porque alguma coisa nova, ou diferente, ou muito, sei lá, impactante, tem que ser pois é, dito. Se eu fosse uma você tá me, desembargadora, pois se é, eu fosse mas uma você está me desembargadora, eu ia fazer o seguinte: toda a sessão, eu ia ser a última para votar contra. Eu ia procurar um texto, uma justificativa contra, para poder jogar a sementinha do pensamento diferente, não da discórdia, mas do pensamento diferente, porque a gente precisa passar por isso. A gente só, mas o a problema. gente só sabe que a gente precisa aprender quando a gente vê que tem um pensamento contrário do nosso. Pois é, mas acontece que nós somos aqui a lei do menor esforço prevalece,
a leitura, que a maioria do povo nunca gostou de ler e agora está pior. E outra coisa, o barganismo é uma coisa que facilita tudo. Eu lembro que em 93 eu coloquei na Câmara Legislativa um projeto em favor das pessoas com deficiência. Eles até colocaram agora do Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui do Distrito Federal, mas na época a Câmara aprovou, mas em seguida o governador, que era o Roriz, que depois inclusive passou a me receber muito bem, ele fez o deputado Benício também, que hoje eu tenho uma certa admiração, fez o deputado Benício derrubar um projeto que tinha acabado de ser aprovado. Aí o deputado Asni, não sei se você ouviu falar, aqui de Brasília, ele é pastor até hoje. Aí o Asni me colocou no canto, meia hora para dizer, isso aqui é uma desgraça, isso aqui é o toma lá da cá, eu voto no meu que eu voto no seu. E aí nessa brincadeira toda você constrói a unanimidade. Ó, eu achei aqui para te falar, a título de conhecimento, das questões dos profissionais de sexo, né, que a gente estava falando. Aham. Profissional de sexo é um título reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela portaria do MTE 397, de 9 de outubro de 2002, que ela é a ocupação, classificação brasileira de ocupação 51998. Então, a garota de programa, meretriz, messalina, michê, mulher de vida, prostituta, trabalhadora do sexo, são profissionais do sexo. Então, elas são consideradas Pois trabalhadoras, é, profissionais do sexo. só que isso não é divulgado. Pois é, não, mas isso aí é porque ó, sabe o assunto do suicídio? Ninguém fala sobre suicídio. Ninguém vai, elas são invisíveis, elas são invisibilizadas. Ninguém vai falar delas. Não vão, Pois não vão. Aí é, é outro movimento que vai defendê-las, porque a gente sabe que a gente tem que ter representatividade. Nós temos que ter. Então, assim, quando eu falo delas, eu falo porque eu busco muito sobre uhum, as pessoas hipervulneráveis. Elas são sim, sim, hipervulneráveis. sim, sim. Bastante, bastante. Uhum, E eu acho é isso. que a gente tem que defender o hipervulnerável. Mas, assim, faz mesmo uma É nota e eu isso. acredito que você foi precursor, pioneiro nessa ideia. Uhum. Você fomentou e não lembra. Pois é, não, mas doutor Thaís, mas eu quero, como eu sei que seu tempo é meio contado, por hoje eu quero imensamente agradecer por ver uma pessoa tão, vamos dizer, tão preparada para a recepção das renovações, aliás, das inovações, porque não adianta renovar sem inovar. Por exemplo, o PT fez isso, está uma bela porcaria hoje. Diz que renovou, mas não inovou, então está uma bela porcaria. E aí, então eu quero lhe parabenizar por esse bom ser humano que você é e dizer que, além do próprio, quer dizer, de próprias outras lives que a gente possa vir fazer, eu quero pessoalmente, de repente até com a Nawane junto, a gente sentar e conversar um pouco mais, tomar um café, qualquer coisa, porque vai ser muito importante. Eu sempre estou no DF, eu milito também no DF, na UANI, onde ela estiver, vai ser sempre um prazer estar junto. Ela sabe do meu apreço, do meu amor, sou fã. Foi a primeira pessoa que eu tive contato da ordem no DF, eu morei no DF, então assim, eu tenho uma gratidão extrema por ela, pelo marido dela. O marido dela foi professor do meu marido. Então, assim, ela é uma pessoa assim, se você tá aí, se eu não for, é porque realmente eu não estou conseguindo ir, mas assim, eu tenho muito prazer em estar sempre com ela, ela sabe disso. Eu deixo isso claro, tenho um post sobre isso no meu Instagram. Eu sempre gosto de falar o tanto que as pessoas são valiosas e ela é muito valiosa em todos os Sim, sim, sentidos. sim. Então, eu estou à disposição, eu agradeço muito.
Eu vou entrar realmente em outra reunião agora. A correria é muito grande, mas é uma correria boa de construção. Eu agradeço essa oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui com essa fala. Eu quero que você salve e me faça collab comigo para que as pessoas vejam também no meu perfil. Agora. E eu fico feliz e eu estou à disposição de tanto diálogos assim pela internet, como presenciais, rodas de conversa, eventos maiores, porque a gente precisa falar sobre, inclusive a gente chamar aí esses temas que a gente falou hoje, né? Dessas pessoas também visíveis que estão buscando também por direitos, a gente ter opiniões antagônicas, a gente fazer até um debate mais profundo de temáticas mais arrojadas para que a gente faça daquilo uma construção melhor, a gente consiga evoluir. E eu estou à disposição, me coloco à disposição. E a gente tem uma filosofia que é agregar para somar e construir exatamente as melhores coisas. A gente só consegue construir as melhores coisas através de opiniões, vamos dizer, as mais variadas possíveis. E por isso é muito importante a gente saber que existem pessoas como a Thaís no Brasil inteiro. E se a gente pudesse juntar as Thaís, por exemplo, como legisladoras, a gente estaria numa posição melhor. Porque não adianta eu colocar feitores de legislação, vamos dizer, aquelas pessoas que na prática estão a serviço de lado A, lado B, lado C, vamos dizer, gente, eu esqueci a palavra aqui agora, mas lobistas, desculpa, não lembrei da palavra, Isso, lobistas. eu concordo. É porque se você. Lobista, lobista, a lei que ele faz não deveria ser respeitada. E aí é onde a gente tem que ver, ou a gente constrói parlamentos que sirvam realmente à população, ou então não sei mais o que fazer não, porque lobby para cá, lobby para lá, lobby não sei para onde. Então, digamos, bancada da bala é uma das maiores, defende as teorias mais violentas que nós temos. Então, nós precisamos acabar com isso de uma forma ou de outra, porque senão o Brasil não vai crescer, não. Então, eu te agradeço muito mais uma vez e agradeço a todos que assistiram o nosso trabalho. Obrigada, eu agradeço também, estou à disposição. Eu amei essa conversa, aqueceu meu coração, minha alma. É a forma que eu lido com o luto do meu filho não estar mais comigo, fazendo esses diálogos de construção. Eu sei que isso foi o primeiro de muitos. Eu sei que isso vai reverberar em várias vidas, isso vai criar sementes em diálogos mais fortes, em frentes maiores. E a política é isso, a política de construção, é a política afirmativa, são diálogos assim que parecem diálogos simples, mas que trazem informações profundas e uma mudança, uma metonímia, né? Uma mudança de Sim, mente, sim. que as pessoas possam daqui. Quando eu faço um diálogo desse, eu me enriqueço daquilo que o dinheiro não compra e eu durmo com a sensação que eu estou melhor do que ontem. Então é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero passar para a vida das pessoas. Vamos tentar mudar a forma de enxergar as coisas para que a gente enxergue as coisas de forma de construção e não de forma de ataque e não de forma de desconstrução. Eu acho que é um desserviço quando você tem pessoas que tentam atrapalhar uma construção política. A política não se resume em voto, não se resume, como você falou, em lobby. Eu acho que mesmo que você trabalhe para alguém, mesmo que você esteja diante de um cenário que tenha pessoas maiores que você na política, você tem que determinar que você tem ética e valores. Você não pode silenciar a sua voz e silenciar os seus pensamentos porque você está debaixo de uma hierarquia. Eu acho que quem está com você e quem compra a sua ideia tem que entender o que você pensa e tentar construir com você algo maior e não tentar te calar. E é assim que eu penso, é assim que eu vivo minha vida. Eu agradeço e não vou mais tomar seu tempo, porque eu não me atraso para outra reunião. Obrigada, doutora Nawane. Obrigada, minha mãe. Todo mundo que está assistindo, que vai assistir depois de gravado. Obrigada a todos vocês, a equipe toda. Fui muito bem tratada. Todo mundo me tratou muito bem, falou comigo. E estou aqui à disposição total. Um beijo forte. Nada sobre nós sem nós. Olha, desculpe rapidamente, nada sobre nós sem nós, aqui no Distrito Federal, pelo menos, hoje, de alguma forma, em primeiro lugar, de repente, pelo próprio encantamento e vaidade de algumas pessoas com deficiência,
se perderam no meio da estrada e outros, por conta das dificuldades, não colocaram a cara e hoje quem são? O Nada Sobre Nós Sem Nós foi substituído pela tal das mães atípicas, que são coitadinhas, que engravidaram e tiveram filhos com deficiência e hoje se colocam como vítima para o Estado sustentar. Então, vamos aprender a trabalhar, porque através de cooperativas a gente consegue fazer coisas, ter tempo. Até falando para você mesmo, a Thaís, cuidado, tenha tempo para você, porque se você não tiver tempo para você, quando a idade chegar, você vai sentir falta disso. É E isso que eu aí, falei ontem no podcast que eu participei, daqui da minha cidade. Eu sou mãe atípica, eu estava com outra mãe atípica, que a gente não lembra da gente, a gente vai se esquecendo. E essa pauta do ativismo, ela nos engole praticamente. O movimento, ele é muito necessário. E às vezes a gente não tem o nosso momento de ver uma série, um filme, num salão. A gente fica trabalhando 24 horas, nem é tanto sobre dinheiro, é tanto sobre construção. E realmente, como mãe atípica e como ou pessoas que lidam com mãe atípica, o nosso movimento da mãe atípica, ela tá nesse patamar mesmo. É muita sofrência. A gente falou até sobre isso ontem. Vou te mandar o link, tá gravado, tá no YouTube. pois Nós é, não mas essa podemos sofrência. não podemos nos vitimizar, a gente tem que avançar. Isso. Então, quem avança não sofre de sofrência. Essa é a grande realidade. E aí, desculpa, e atípico, todos nós somos. Sim. Atípicos, todos nós somos. É um termo também que a gente está combatendo, porque já traz uma diferenciação sem necessidade nenhuma. Na verdade, a gente tem que construir muita coisa, desde terminologia, novas leis, mudança. Eu sei que a gente tem lei demais, a gente tem que tentar sempre atualizar, fazer atualizações. Esse código que vão fazer, eu estou bem curiosa para saber sobre terminologia, o que eles vão colocar nisso aí. Vamos ver, porque eu acho que vai ter que ser modificado muita coisa antes de ser aprovado. E aí vem as bancadas, vem nosso movimento, vamos ter que agir antes que seja publicado e vire uma coisa que traga um retrocesso. Concordo plenamente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, com Deus. Tchau, Beijo. gente. Tchau.